Boa noite, paz seja convosco. Amém? Podeis sentar, irmãos. É muito bom estar aqui nessa noite para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Tema dessa noite muito interessante. Até onde eu sei, tudo bem. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração. Pediria apoio ali ao piano, por favor. Busque a presença do Senhor agora, todos que estão aqui, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, entramos em tua presença. Pedimos perdão dos nossos pecados, nossas falhas, imperfeições. Eu preciso da tua bênção, como todos aqui precisam. Necessitamos da tua graça como nunca. Precisamos de ti, Espírito Santo. Necessitamos de ti, Espírito Santo. Abre o nosso entendimento, abre a porta da palavra, ministra aos nossos corações. Viemos aqui nessa noite para adorar o Cordeiro e também receber orientações através do Espírito Santo. Como eu preciso de Ti, como esses amados precisam de Ti. Sem Ti não somos nada, absolutamente nada. Dependemos totalmente de Ti para atravessar esses dias e chegar aos pés do Cordeiro para glorificar o Pai em nome de Jesus Cristo. Cura os enfermos agora, batiza crentes com Espírito Santo e com fogo, salva almas nessa noite. Aos milhares, aos milhões, aonde essa palavra adentrar agora, seja onde for, no mar, na terra, no céu, nos recônditos, que haja um coração sedento, faminto, para ouvir a tua voz e a tua palavra. Eu acredito que há pessoas que estão nos ouvindo agora e que podem muito bem serem alcançadas pela tua palavra. Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Marcos capítulo 10, verso 17. Nós vamos ler do 17 ao verso 22. Eu gostaria de você que está em casa aí, os que estão presentes, pudessem abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, verso 17. Já está aí na sua tela, aqueles que estão nos acompanhando. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo te falta algo mais importante. Vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso,
O homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Amém? Eu quero conversar com os irmãos nesse texto sagrado, baseado nesse tema que está aí na tela e que você deve estar vendo, até aonde eu sei, tudo bem. Às vezes a pessoa lhe liga e pergunta para você, está tudo bem? E você diz assim, tudo bem, é o praxe, né? Responder, está tudo bem. Ou também eu posso responder, até onde eu sei, tudo bem. Por que, pastor? Porque até onde eu conheço, até onde eu estou sabendo, até onde chegou os meus ouvidos, está tudo bem. Mas talvez a pessoa que está querendo me transmitir alguma coisa, ela está querendo me falar de algo que eu não sei. Algo que eu desconheço. E até onde eu conheço e eu entendo, está indo tudo bem. Por exemplo, eu vou ao médico e chego no médico, na minha cabeça está tudo bem. E quando acabo de passar pelos exames, o médico tem algo a me informar. E de repente o que eu pensava que estava bem, não está nada bem. É quando nós entramos em xeque com algumas autoridades, com alguns questionamentos da vida, que a gente vai descobrir certas coisas que está acontecendo com a nossa pessoa. E a maioria hoje das pessoas, elas não têm coragem de dizer a verdade para você olhando nos seus olhos. Devido ao que está acontecendo hoje no mundo, as pessoas estão, na sua grande maioria, sofrendo de diversas doenças, na sua maioria psicossomáticas. São doenças que atingem a sua alma. Eu olho no capítulo 10 do Evangelho que Marcos escreveu aqui. Se quiser segurar o piano, pode segurar. Jesus começa tratando de um assunto de casamento e separação. E é tão enfático esse assunto, porque os discípulos eles vão questionar Jesus 2 vezes nesse assunto. Eles pensavam que estava tudo bem, mas Jesus tinha uma outra palavra, tinha uma outra orientação. Orienta a respeito da lei e orienta agora de uma outra maneira, de uma outra forma. E eles queriam saber sobre isso. E hoje, por tristeza nossa, os índices no meio cristão e no meio secular, nesse caso aqui de casamento e separação, eles já se nivelaram. Então muitas pessoas hoje, elas estão na igreja, andam na igreja, assistem à igreja pela internet, cantam, louvam, adoram a Deus, e de repente você vê um forte candidato ao suicídio. E nós não conseguimos detectar isso com os nossos olhos naturais. Então, muitas coisas aqui nesse capítulo, ele nos dá algumas ideias. Após Jesus falar de casamento, de separação, outra tradução, divórcio, ele sai dessa cena e ele entra numa outra cena agora com as crianças. E as crianças vêm até ele e você já vê que sai de uma situação familiar, de casamento, de divórcio, de separação, e ele entra agora num outro link que é o das crianças. E quando ele chega ali nas crianças, ele vai abençoar as crianças, vai ter com as crianças, ele tem prazer de estar com as crianças, ele impõe as mãos sobre as crianças e ele abençoa as crianças. Então, num extremo, mostra uma situação de um casamento, de separação, e logo após ele entra em algo tão puro, tão maravilhoso, que é as crianças que estão ali naquela expectativa, que querem chegar até ele, tocar nele, abraçar e receber algo semelhante. Quando Jesus está saindo desse episódio, dessa cena, o texto sagrado, no verso 17, eu gostaria que colocasse na tela para quem está em casa,
Quando Jesus se coloca no caminho, que quer dizer, ele está voltando para o caminho, para a sua direção, para o seu trajeto, e ele já tinha outros propósitos. E quando ele se coloca a caminho, o texto está dizendo, ele é o próprio caminho, não existe outro caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ele é tudo para nós. Quando ele se coloca a caminho, o que acontece? O texto sagrado me revela que um homem, ele sai correndo ao seu encontro. Talvez a sua Bíblia que você está aí vendo agora, vai aparecer o texto mancebo de qualidade, ou jovem rico. Porque a partir dos 13 anos de idade, as crianças daquela época, na cultura judaica, elas já tinham que agora, a partir dos 13, elas tinham que agora começar a praticar as leis. Elas tinham que pôr em prática tudo aquilo que vinham aprendendo desde a sua tenridade. E chega, a partir dos 13, ele já tem uma grande responsabilidade e ele já é considerado um cumpridor agora da lei. Então ele tinha que conhecer a lei. Isso eu estou falando para você porque devido às traduções, porque aqui essa tradução, King James, vai falar que é um homem. Portanto, ele tinha mais de 13 anos, ele tinha que exercer já o exercício da lei. Esse homem agora, quando ele vê Jesus, olhe para o texto, ele sai correndo, e ele sai correndo na direção do Senhor Jesus Cristo. Ele não foi em busca de outra coisa, ele saiu correndo para ter um encontro com Jesus, para falar com Jesus. Eu quero chamar a sua atenção que parece que nós estamos vendo esse episódio nos dias atuais. Até onde eu sei, vai tudo bem. As pessoas, elas vêm à igreja e elas são extremamente religiosas, elas estão dispostas a praticar as campanhas, a ser fiel no dízimo, a ser fiel na oferta, no horário, cumprir toda a tabela e o prognóstico. As metas, os objetivos propostos, elas estão dispostas a correr nessa direção. E esse moço, esse homem, ele sai ao encontro de Jesus. E diz o texto que quando ele chega perto de Jesus, ele se ajoelha e ele vai fazer uma indagação. Na cabeça dele, até onde ele sabia, estava tudo bem. Esse é o nosso problema atual, que a gente acha que vai tudo bem na nossa vida. Sou cumpridor dos deveres, sou cumpridor das leis, obedeço às normas, obedeço às NRs, às técnicas, obedeço tudo e, portanto, por ser um religioso e um obediente a diversas coisas, eu acho e me dou o direito de falar que eu estou muito bem. Mas eu tenho uma pergunta para fazer agora. Quem você pensa que você é? Quando você se olha no espelho, você olha essa maravilha que você é. Mas quando agora o Espírito Santo, ele te olha, e quando o próprio Deus, ele te olha, e você permite ser avaliado, permite ele sondar o seu coração, permite ele te falar algumas coisas, talvez você diga assim, mas Deus não lança em rosto meus pecados. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando que até onde você sabe, você acha que está tudo bem. Até onde eu sei, está tudo bem. Até que nós temos um encontro real com Jesus Cristo. Até que o Espírito Santo vem fazer morada na nossa vida. Até que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se tivesse tudo bem, eu te pergunto, para que então convencer do pecado? Para que convencer da justiça? Por que ele iria fazer isso? Qual seria o propósito? Se eu me acho que está tudo bem.
Se eu for olhar a minha condição hoje, eu não teria condição nenhuma de estar aqui em cima pregando o evangelho. Se você fosse olhar a sua condição humana, você também não teria condição nenhuma de estar aqui sentado nesse lugar. É pura misericórdia, é pura graça de Deus, é pura bondade, e assim sucessivamente. Quando esse homem ele sai ao encontro de Jesus, ele logo toma uma posição que ele vai se ajoelhar, porque ele sabia que era necessário fazer isso. Quando a gente chega na casa de Deus, no templo, o que a gente vai fazer? Orar, dobrar o joelho. Nós já sabemos o que tem que fazer, como começa, que hora termina, quais são as práticas que tem que fazer, quais são os atos cerimoniais que vai ter. E esse homem chegou, ele foi de joelho e ele vai fazer uma pergunta para Jesus. E ele perguntou para a pessoa certa, e a pergunta dele muito inteligente. Na pergunta dele, ele reconhece quem é Jesus. Ele diz, bom mestre. E quando ele chama Jesus de bom, aquilo mexe com o Senhor. O mestre nem tanto. Mas você vai ver no texto seguinte que Jesus vai indagar ele logo nessa questão da bondade. Por que, pastor Ayrton, que ele faz isso? Sabe por quê? Porque lá em Deuteronômio capítulo 6 nós vamos ver que a primeira coisa que a gente tem que obedecer é saber a bondade de Deus. Então, se eu entendo isso, eu só sei que só tem um que é bom. E quem é bom, pastor? Quem é bom é Deus. Não tem outro. E para um judeu reconhecer isso, o que esse judeu estava reconhecendo? Ele estava reconhecendo esse rapaz, esse homem, ele estava reconhecendo que Jesus Cristo era Deus naquela época. E olha, isso seria um absurdo, impactante, mas ele reconheceu. Ele disse, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta, ela é totalmente atual, ela é evangelística, ela é missionária, ela é muito importante, essa pergunta. Ele queria saber o que devia fazer para herdar a vida eterna. Vem comigo agora. Eu quero chamar a sua atenção. Quero que você veja algo aqui agora. Muito bem, irmãos. O que acontece? Nesse dado momento que ele faz essa pergunta, ele realmente queria saber de que forma, de que maneira ele podia herdar a vida eterna. Eu quero contar um particular meu aqui em rápidas palavras. Se puder me acompanhar no piano, eu agradeço. Eu, quando jovem ainda, eu não tinha mais 13 anos, mas eu tinha 16 anos. E eu fui trabalhar num estaleiro, comecei a fabricar barcos, e até então eu não conhecia Jesus. E lá no meio dos meus amigos, tinha uns irmãos. E eles começaram, numa hora ou outra, a falar de Cristo para mim. Até então eu estava acostumado a ouvir falar de Jesus. Eu era devoto de Cosme e Damião. Eu era devoto de outra imagem. Eu era um praticante, eu era um religioso. Eu acendia minhas lamparinas em casa, eu tinha minhas lamparinas de azeite. Fui batizado na Igreja Católica. Fiz primeira comunhão, casei na Igreja Católica. Para mim, estava tudo bem até onde eu sei. Eu chegava na Praia de Santos, no dia de Cosme e Damião, eu ia para a praia e ali eu ia comer aqueles doces, aqueles bolos que as pessoas lançavam ali como oferenda. Como eu gostava daquilo, eu e meus amigos. E ali nós passávamos ali momentos maravilhosos ali. Eu morava ali em Santos, nasci em Santos. E eu ia para a igreja e assim fui crescendo.
Fiz muitas coisas na vida e eu estou pregando aqui hoje, eu sei de onde Jesus Cristo me tirou. Eu era um religioso, fazia todas as coisas, procurava fazer as coisas tudo direitinho. Mas uma pergunta nunca tinha balançado comigo. Até ouvir falar de Jesus de uma outra maneira quando eu estava ali no estaleiro. E uma palavra tocou muito forte no meu coração quando eles apresentaram para mim a vida eterna. E quando eles apresentaram aquela vida eterna para mim, falaram do pecado. E hoje as multidões estão preocupadas com o Covid-19, que está matando, que está fazendo tantas outras coisas, mas tem outras doenças que também estão matando. Mas esquecemos de algo muito importante. O pecado vem matando bilhões e bilhões e milhares de pessoas desde o seu início. O pecado está assolando. E a gente não para. A gente acha que está tudo bem. Focamos numa coisa, colocamos equipamento de segurança, tomamos as precauções, mas o pecado ele está aí, real, 24 horas. Eu atrás de uma máscara continuo com o problema do pecado. Eu atrás de um óculos de proteção, eu continuo dentro de mim com o problema do pecado. E assim sucessivamente. Estamos atentos a HN1, a cólera, a tifo, a um monte de enfermidades. E parece que isso nos tira o foco do tal do pecado. Estou protegido, lavei minhas mãos, passei álcool. E o pecado? E a vida eterna? E a morte sem Jesus? E a eternidade sem Deus? A religião me leva a tais pensamentos. O meio gospel também me leva a isso. E agora o moço pergunta, e a vida eterna? E quando fizeram isso, falaram para mim, pregaram o evangelho para mim, aquilo latejou, aquilo queimou meu coração. E eu cheguei em casa e eu fazia salve rainha, eu orava o terço, eu fazia tudo aquilo, mas aquilo me impactou quando chegou no momento da vida eterna. E eu parei para pensar um dia e falei para eles, e a minha salvação? E a minha vida eterna? E uns colegas ainda da época falaram assim, aí tu tá nessa, cara, agora vamos surfar, vamos fazer as coisas, a vida segue. Não, mas eles falaram, tem a vida eterna, tem o céu, tem o inferno. Aquilo me pegou, aquilo mexeu comigo, porque eu achava que até ali estava tudo bem. Talvez seja assim que você está pensando nesse dado momento agora, que vai tudo bem com você. Aquele moço chegou até então ali, um ótimo religioso, ele pergunta da vida eterna. O verso seguinte diz, ali, vamos nesse mesmo 17 ainda, por favor. O verso 17 diz que ele indaga e ele pergunta, o que eu tenho que fazer? 18. No 18 ele replicou-lhe Jesus, e aí Jesus vai entrar no assunto da bondade. Por que tu me chamas de bom? E é aquilo que eu já expliquei para você. Se chamou ele de bom, reconhece ele como Deus. E se reconhece como Deus, eu quero levar você a pensar. Se ele reconhece Jesus como Deus, então ele tinha que fazer o quê? Segundo a lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, coisas é coisas, matéria, e Deus é Deus. É pessoa, é diferente. Então, se ele reconhece a bondade de Deus, por que me chamas bom? Foi onde Jesus bateu de cara. E o Senhor disse, só tem um bom. O único bom é Deus. Todos vocês, inclusive eu, irmãos, só tem um bom para nós. E a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Através do Espírito Santo, nós somos convencidos. E aí nós fizemos a nossa entrega, o nosso reconhecimento ao que Jesus fez pela minha vida. E como você fez também um dia. E no verso 19, vamos até lá agora.
Quando o Senhor fez essa indagação com ele, quando ele replica, o Senhor diz no verso 19: tu conheces os mandamentos? E aí ele vai citar os mandamentos. E aqui pega um pouco. E o primeiro mandamento que ele cita do Decálogo é: não matarás. O segundo que ele cita: não adulterarás. Isso é Jesus falando para o moço. Não furtarás. Terceiro: não dirás falso testemunho. Quarto: não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele vem. Volta um pouquinho lá. Primeiro mandamento que ele citou: não matarás. O moço vai dizer que conhecia tudo isso. Para ele estava tudo bem. Mas eu pergunto para você que me ouve aqui agora, os presentes e os ausentes. A gente entende que nós não devemos matar. Mas quando a gente sai daqui, desse cenário religioso, e a gente entra na nossa casa, ou em qualquer outro lugar, a gente gosta de se intoxicar muitas vezes com notícias de morte. Estourou agora uma bomba, morreu não sei quantos. A gente presta uma atenção naquilo. Nas horas vagas, alguém gosta de até ver um filme onde tem o mocinho e onde tem o bandido, onde fica aquela disputa e acaba agora alguém matando. E você até torce para que aquele fulano ou aquela fulana morra. E você que me assiste, quem sabe, você é um fã de novelas. E você fica tecendo comentários antes de ter o próximo capítulo, com aquele desejo: olha, tomara que aconteça, tomara que fulano morra. E se eu entrar no dado de casamento, como está aqui no capítulo 10, no verso 1 em diante, quantas mulheres desejam que os seus maridos morram? Quantos homens desejam que as suas esposas morram? Sabe por quê? Já estão interessados em outra, em outro, e assim sucessivamente. Mas ninguém fala isso para você, sabe por quê? Você acha que está tudo bem. Mas quando você entra em xeque, quando o Espírito Santo ele bate aquele encontro contigo, e aí? O Senhor disse para ele: se o moço era religioso, se o moço já sabia toda a lei, para que Jesus vai citar a lei de novo? Se ele já era um entendido, um cabedal na lei. E lá vai o crente, na hora vaga. Você viu aquele filme? O cara é duro na queda, né? O camarada não morre, né? Ela não morre. Eu queria. E daqui a pouco vem, dobra o joelho na igreja. Segundo ali, é não adulterarás. É tão difícil hoje na mídia, na televisão, em outros lugares, na internet. Não tem qualquer tipo de história, um tipo de adultério. Observa. A gente não concorda com o adultério, a gente não aceita o adultério, a gente fica nervoso. Se tem um adultério, alguma coisa acontece, se alguém é traído. Você, moça, que está namorando, você gosta de ser traída? É com você que eu estou falando. Não. Você gosta de ser traído? Não. Mas quando a gente está lá no... lá. Ela traiu ele. Sabia que ia dar isso. O fim ia acabar nisso mesmo. E a gente se envenena, se intoxica, paga o preço. Gosta até de ir num teatro. Nada contra. Gosta até de ver uns filmes estranhos e esquisitos. Mas quando chega aqui que pega o microfone para cantar, para pregar ou para tocar, parece que está tudo bem, né? Até onde eu sei, o Espírito Santo, ele sabe. Essa palavra é para você, é para mim. Essa palavra está falando de eternidade. Quando Jesus entra, sai correndo na direção dele. Volta lá ao primeiro texto, no verso 17.
Jesus entra, olha lá, o rapaz corre, o homem corre ao encontro de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? O homem entra no tempo de Deus. O homem, ele para Jesus. Jesus estava indo no caminho, de repente o homem corre e para ao encontro com Jesus. Volta lá no 19. O homem entra na eternidade. O Senhor vai revelar algo profundo, oculto e escondido. Sabe por isso que essas igrejas estão assim? Nesse mimimi, nesse nhen-nhen-nhen. Sabe por que a frequência baixou? Sabe por que tantas respostas, tanto questionamento? Será que não está faltando um checklist de front do Espírito Santo? Ou de alguém tomado pela graça de Deus? Vai apontar o pecado, pastor? Não, na palavra, querido. Olha o texto lá que ele está falando, é com religioso. Agora ele diz assim, olha, tu não vai furtar. É a terceira coisa. E a gente vê aqui, em qualquer lugar por aí, como a gente furta. O que, pastor? Furta o tempo. Tempo que você tinha que estar lendo, você não lê. Tempo que você tinha que estar orando, você não está. Você está preocupado com outras coisas, com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida, com os objetivos, com os propósitos, com as coisas que vomitam aí a internet em cima do povo. E aí tem gente que come aquilo e se lambuza. E o Senhor está dizendo para o religioso, não furtará. Ele disse lá no fim, eu sei tudo isso. Ele achava que estava tudo bem. E aí vem aqui, furta no dízimo, furta na oferta, é o que mais fala-se, né? Mas não é só isso, querido. Tantas coisas. A quarta parte ali, não dirás fake news. O que, pastor? Falso testemunho. Está escrito aqui, ó. E quantos gostam de uma falsa notícia? Quantos são enganados com um falso evangelho que não confronta o teu pecado, que não confronta os teus problemas, que não confronta a tua necessidade? Entra ano e sai ano, você vive fazendo campanha. E sabe quando muda? Nunca. Campanha disso, campanha daquilo, campanha da mandioca, campanha do pão doce, campanha do sal, campanha não sei o quê. E não muda. Porque o Espírito Santo ele está falando lá dentro. Não dirás falso testemunho. Você não precisa ajudar Jesus, você não precisa ajudar o Espírito Santo, você não precisa ajudar o Pai, você não precisa dizer o que não existe, o que não aconteceu com você. Seja autêntico, não dirás falso testemunho. A outra passagem ali agora, olha só, no verso 19, ele cita ainda, é Jesus que cita no 19, olha lá. Não enganarás ninguém. Meu Deus, irmãos. Fala sério. O que você tem visto hoje? No mundo secular é uma coisa, mas no mundo religioso, quantas pessoas querem vender alguma coisa para você para levar vantagem em cima disso? Compra, compra, é bom, é novo, está cheio de cola, está cheio de coisa errada lá. Não, é benção, é benção, é benção. Que benção, coisa nenhuma. Quantas vezes você já foi enganado? Quantas vezes te enganaram? E o Senhor está dizendo para ele, não enganarás ninguém. Sabe, talvez você parou aqui nessa noite e está ouvindo algumas coisas que você não esperava ouvir. Você achava que estava tudo bem. Eu também. Mas quando eu me pego no texto sagrado, eu sou confrontado. Porque nós somos tentados a todas essas coisas todos os dias. A enganar alguém, a fazer alguma coisa errada. É o que eu falo lá no começo. O tal do pecado. E Jesus disse, não enganarás ninguém. O outro, honra teu pai e tua mãe.
Meu Deus. Aí vai na canela mesmo. Porque a gente aprende um monte de coisa. A gente pensa que faz um monte de coisa e quando chega nessa área também, a gente não honra o pai, não honra a mãe, a família. Muitas vezes fica de lado por causa de outros objetivos, por causa de outras coisas, por causa dos afazeres do dia a dia. Jesus está falando com esse religioso. Olha o verso 20. E agora o homem vai declarar. Olha a declaração dele, querido. O homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Tem outra tradução que diz infância. Será que não é isso que você está vendo por aí? As pessoas dizem: não, estou obedecendo, não sou fiel, não, eu faço isso, não, eu faço aquilo. Querido, não é comprado o negócio. É pela graça, é pela misericórdia. Mas não é uma graça barata. Não é assim, não é desgraça. É graça de Deus. Eu não merecia, eu não tenho condição, eu não tenho mérito nenhum, não tenho como me salvar. É a misericórdia do Senhor. E aí ele diz agora ali: olha, eu faço isso. Como quem diz, isso aí para mim é moleza. Obedecer esses mandamentos aí, eu faço desde criança, desde a minha adolescência. Jesus está ouvindo tudo isso, irmãos. E era um jovem que possuía muitos bens. Verso 21. No 21, ali o texto diz: então Jesus olhou com compaixão. Essa parte aí eu vou explicar um pouquinho para você. Olhou com compaixão, sabe o que quer dizer aí? Outra tradução diz: Jesus, quando olhou esse moço, Jesus amou ele. O olhar de Jesus é maravilhoso, não é o meu, não é o seu. Quando Jesus ouviu tudo isso, ele falando com o próprio Deus, ele falando com a bondade eterna, ele falando com o Senhor da glória, Jesus escuta tudo aquilo e lá dentro dele, ele pensa que está tudo bem. Ele acha que está tudo bem porque ele está fazendo tudo isso. E o Senhor olhou para ele com compaixão, amou ele. A palavra compaixão ali é muito forte, né? Compaixão é sofrendo com. Jesus sofreu com ele aquele momento, Jesus sentiu aquilo ali. Então, para ficar mais simples para você entender, Jesus amou ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até onde eu sei, está tudo bem. Mas não estava. Jesus amou ele. E aí Jesus, olha o texto, que palavra linda. É uma palavra que o pentecostal gosta muito. Ele revelou. A igreja gosta da tal da revelação. Do oculto, do escondido. A revelação está aqui, a palavra. A palavra confronta. A palavra revela quem eu sou em Deus. A palavra revela através do Espírito Santo como é que eu estou. A palavra fala comigo. A intimidade da palavra, ela é intrínseca, ela entra lá dentro nas juntas e medulas, ela esquadrinha. E agora revela. E agora qual é a revelação que Jesus vai dar para aquele moço? É extraordinária, só ele para dar aquilo lá. Jesus, contudo, disse para ele: te falta algo mais importante. O que seria mais importante que a lei que ele tanto obedecia? Como Jesus falar isso para ele, algo mais importante, acima de tudo aquilo que ele vinha obedecendo? É quando você despreza as mínimas coisas, as pequenas, que você acha: isso aqui pode, isso aqui dá, isso aqui eu aguento, isso aqui eu suporto. E o Senhor enquadra isso como mais importante. E o que era mais importante? Jesus vai chegar no primeiro mandamento para ele. E ali Jesus vai desenhar a vida dele, no íntimo dele, no oculto dele, no profundo dele. E aí quando o Senhor mostra para ele, diz assim: olha, vai,
Aquela palavra lá, vai, é toma atitude, é indo, é velocidade, é verbo vivo. É necessário fazer isso. E pior, Jesus manda ele ir. Jesus está dizendo em outras palavras: pode ir que eu vou te esperar. Eu vou te aguardar. Porque você entrou na minha eternidade. Você quer saber o que é vida eterna. Você está interessado em algo profundo. Seu pedido. Então eu vou te dar aqui a revelação. Vai, vende tudo o que tens. Quando o Senhor vai entrando no seu particular, quando Ele mexe com você, naquilo que você tem, o que é que você tem? O que mais? O que você acha que tem? Porque a gente diz, tá, tenho tal coisa, tenho isso, tenho aquilo. E se pedirem tua alma, tu tem o quê? E se bater aí uma doença ou qualquer coisa, quem você acha que você é realmente? Vai lá e vende tudo que tu tens. E aí a cabeça dele já começa a fazer conta. O que eu tenho? Então Jesus estava dando tempo para vender, e depois que vendeu, a ordem qual era? Entrega aos pobres. Que quer dizer, o resultado da venda você tinha que entregar aos pobres. Então, para mim vender, eu tenho que pôr preço, eu tenho que dar valor, eu tenho que aguardar alguém se interessar na mercadoria. Tem. Aí depois que chegou, que vendeu, ele tinha que entregar a um destinatário certo. Não podia ser outra coisa, tinha que ser os pobres. Porque era exatamente a área que ele estava com problema. Não que Jesus é contra o dinheiro, irmãos. Tem vários aqui na Bíblia que tinham dinheiro, tinham posição. Muitos, nada disso. É que o Senhor estava entrando exatamente naquilo que aquele rapaz precisava. O que é que a religião está pregando por aí? O que é que o YouTube anda falando, a internet anda falando, a mídia anda falando? Curso disso, curso daquilo, faça isso, ganhe aquilo, aprenda isso, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Mas e a vida eterna? E a vida eterna? Cadê a vida eterna? E o pecado, e o arrependimento? E o que é mais importante? É o ganhar o dinheiro, é os cursos, é isso ou é a vida eterna? Jesus bateu no importante. O que é importante? Faz isso. E vou receber o quê? Você vai receber um tesouro. Aonde? Na eternidade. No céu. Hoje está todo mundo preocupado com o que é visível e com o que é aparente. Jesus está mostrando algo eterno, que nós não estamos vendo ainda, mas nós cremos. E depois disso, Jesus, olha lá, então, após isso, vem ser meu discípulo. Onde está isso, pastor? Segue-me. Olha lá, final do verso 21. Então, Jesus ia esperar. E eu quero tirar um tempinho aqui agora para te falar algo. Nessa noite, através dessa palavra, o Espírito Santo está falando com você. Ele está convencendo você de algumas coisas. Ele está tratando com você de uma forma ímpar, de uma forma única, te levando a mostrar o que é mais importante para você. Não espere chegar o momento do balão de oxigênio, da UTI, da intravenosa e de coisas parecidas. Não espere chegar esse momento para querer tomar uma posição. Tome a posição hoje. Hoje é dia de entregar a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é dia de você ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de você abrir o seu coração e dizer: olha, eu pensei que estava bem, mas eu preciso melhorar. Eu preciso me render em tal área. Quanto tempo faz que você não jejua? É prática religiosa. Quanto tempo faz que você não ora mesmo, com aquela vontade de ir lá no pote? Quanto tempo faz que você não faz certas coisas? Onde está o teu foco? Nesse dado momento, olhando tudo que está acontecendo.
Então o Senhor está esperando. Faz isso aí. Eu vou estar aqui. E depois que você fizer isso, vem atrás de mim e me segue. Quando o discípulo seguia Jesus, ele andava tão perto que é o palmidim, a poeira da sandália de Jesus pegava naquele discípulo que estava ali colado dele. Conforme Jesus ia levantando aquela poeira, o discípulo estava perto e aquela poeira ia pegando nele. O discípulo pega o jeito do discipulador. Até a fala te condena, disseram para Pedro. O jeito, os gestos. Quando você começa a adorar a Deus, a entrar no Santo dos Santos, a entender a palavra, a receber a palavra como ela é, ainda que te machuque, ainda que te esquadrinhe, ainda que te exorte, você vai dizer assim: Senhor, eu realmente mereço isso, mas eu quero te seguir. Então larga isso, deixa os barcos na praia. Cada um foi deixando uma coisa, outros foram deixando as vaidades, outros foram deixando os recursos, outros foram deixando tantas coisas para seguir a Jesus. Eu pergunto a você, o que você está disposto a deixar aqui nessa noite para seguir Jesus de verdade? Não essa palhaçada gospel que a gente está vendo por aí. Seguir a pessoa bendita de Jesus. Não fazer as coisas porque pediram para mim fazer. Eu fazer de coração. De coração. Fazer com desejo. Fazer com a alma. Fazer com fome. Porque eu estou sabendo que é o Senhor que está me esperando e dizendo: segue-me, segue-me. Missões não é feito com passos largos, mas com passos pequenos, seguindo os pés de Jesus. E Ele vai abrindo as portas de um lado, Ele vai abrindo as portas do outro. As pessoas querem ouvir o que Deus tem feito através da tua vida. O teu testemunho é importante. Não tem testemunho maior nem menor, não. O que Deus fez é grande, é poderoso, é maravilhoso. Eu tomava conta de carro na Praia de Santos e o Senhor me tirou de lá. Para mim estudar Bíblia, eu sofri que você nem imagina. Outra hora eu conto que o tempo está passando. Mas vamos ao verso seguinte, 22. Diante disso, o homem ficou abatido, profundamente triste. Como ficar triste com o que Jesus fala? Então, quando eu sou chamado a atenção, quando eu sou corrigido muitas vezes pela palavra, se eu amo a Cristo, eu recebo. Se eu estou mais ou menos, eu vou ficar assim, abatido, chateado, profundamente, que quer dizer, foi lá no profundo a palavra do Senhor. E ele se retira da presença do Senhor triste. Quantas vezes as pessoas vêm ao culto num jeito, em vez de sair alegre, sai triste, porque misturou culto com coisas. E culto não é coisas, culto é o Deus vivo. Eu vou lá para oferecer o meu melhor a Deus, eu vou lá para honrar a Deus, eu vou lá para servir a Deus, eu vou lá para exaltar Jesus. Tomara que Ele goste dessa música que eu vou cantar para Ele, tomara que Ele goste do meu louvor, da minha adoração, e assim sucessivamente. Isso é culto. Eu vim aqui para dedicar meu tempo ao Senhor. E quando chega naquele texto, ele sai triste. Por que ele sai triste, pastor? Porque ele tinha muitos bens. Ele era um idólatra. Deuteronômio capítulo 6, se você quiser pôr aí, o versículo de número 4 e 5. Vamos ler o texto? Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus, não tem outro Deus. 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Com que ama o Senhor? Com todo o teu coração. De que jeito? Com toda a tua alma. E que jeito, pastor? Com todas as tuas forças. Jesus disse: eu estou aqui esperando. Vai lá e vende. Entrega os pobres. Estou aqui.
vem e me segue. Ele saiu triste. Então nem o primeiro mandamento ele estava cumprindo. Às vezes você pensa que está tudo bem. Eu bem sei, até onde eu sei, está tudo bem. Mas não está. Entendeu, querida? O Espírito Santo ele vai falando comigo e com você. Porque aqui não tem nenhum super crente. Todos nós dependemos da graça e misericórdia de Deus. Vocês podem ficar bem na foto aqui. Vocês podem ficar bem na aparência colocando uma roupa. Mas e diante do Senhor, vai tudo bem? Até onde eu sei, vai. Mas vai. Fique de pé. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem nos dado nessa noite. A graça